Muito bem, gente. Boa noite. O professor Zé Antônio já está aí. Essa música que tocava chama Usual Happiness, felicidade habitual, né? É, achei que poderia ser apropriado para o nosso encontro agora, após uma prática de pranayamas, onde algumas pessoas já estavam nela, outras chegaram agora para nosso encontro, né? Nossa conversa com o professor Zé Antônio, que é sempre um grande prazer, uma grande honra. Zé, obrigado por aceitar o convite de estar por aqui. Faz tempo, né, que a gente não tem uma troca aqui assim via Zoom e obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Marcos. Prazer imenso. A gente tem lido, Zé, nas últimas 3 semanas, um texto de Yoga Nidra, né, que eu te comentei, escrito Uhum, por aqueles pesquisadores do grupo do James Madison, são aqueles dos autores do Raízes do Yoga, né, do Yoga uhum, Body. É, e aí a gente tem falado sobre alguns elementos, né, dessa técnica que são bem importantes, bem interessantes, e eu queria passar, não de uma maneira assim muito técnica, mas de uma maneira bem do seu jeito, assim, por essa, por essa abordagem, né, do Nidra, que é uma abordagem que você tem assim tão dentro de você, né? E provavelmente também já dando muito da sua própria cara para isso. E acho que a gente pode até começar por aí, né? Assim, o quanto que, apesar de ser assim perpetuar uma certa tradição, né? uhum, É uhum. um texto que eu escrevi hoje exatamente sobre isso, assim, perpetuar uma tradição, mas o quanto você coloca de si mesmo ali nessa sua forma de conduzir, porque eu acho que Uhum. simplesmente não tem outro jeito, né? Sim, sim, Marcos. Uhum. A gente sempre coloca um pouquinho da nossa própria experiência, né? E daquilo que eu acho que vai se processando também naturalmente, à medida que a gente compartilha, tenta nesse compartilhamento com os alunos que se aproximam, facilitar a abordagem numa linguagem mais acessível, né? E eu costumo atualmente trazer comigo uma frase mais ou menos assim, porque muitas vezes eu aprendo com aquilo que eu ensino. Então, eu já punhei mais ou menos isso. A gente aprende com aquilo que a gente ensina, em alguns momentos. Isso, para mim, em alguns momentos, fica bem claro também, porque parece que naquele momento, naquele afã de que você tem interesse de passar para o praticante, motivá-lo, né? Eu acredito que todo professor tem que ter um pouco de emoção, né, naquilo que faz. Ele tem que Sim. comover. Eu acho que é uma coisa que eu sempre coloco, tem duas maneiras de você entender essa colocação, né, de comover, mover junto, e também comover, tentar emprestar o teu olhar, que isso que a gente não pode fazer. Nem emprestar o olhar não dá. A visão não se Uhum. empresta, né, dizem os textos antigos. Mas a gente tenta pelo menos comover, né, fazer essa mobilização e tentar colocar às É, vezes um pouquinho dessa coisa mais romântica e poética que é meu estilo. eu estava escrevendo um pouco hoje sobre isso, assim, porque a gente, quando vai na nossa própria prática, naquela prática silenciosa, aquela prática solitária da sua própria condução ali, né? A gente alcança certos lugares e, enfim, né, experiências que são muito importantes e muito relevantes dentro desse caminho de práticas, mas quando a gente vai sendo conduzidos por alguém, e essa pessoa vai nos pegando pela mão e vai nos convidando a ver, né, aquilo que ela já viu, aquilo que ela enxerga, aquilo que ela está vendo. Eu disse assim, como se isso fosse expandindo os nossos horizontes, né? E a gente pode pegar isso que a gente aprendeu com essa pessoa que nos conduziu e com esses horizontes amplos, como você mesmo, né, gosta de dizer, horizontes claros, horizontes amplos, a gente pega isso e traz para dentro da gente de novo, né? E traz para aumentar o nosso repertório, para enriquecer o nosso repertório de prática.
E aí eu acho que é sempre muito importante a gente ter essa abordagem assim, meio que dupla mesmo, né? Eu ter a minha própria prática, mas eu também ir tentando captar o que que o outro está dizendo, o que que ele pode me dizer que talvez eu não tenha visto ainda, isso me amplia. Porque eu acho que muito do yoga é essa ampliação, né? Assim, essa ampliação de limites, de fronteiras, de percepções, né? Percepções, exatamente. É, percepções. Uhum. O alargamento de Né? percepções. E esse olhar do outro, ele vai trazendo muito isso. Agora, o Nidra, né, Zé, assim, para a gente entrar um pouquinho no tema, ele tem alguns elementos que são bem importantes, eu queria passar, assim, por alguns deles, e, e uma das etapas mais, assim, interessantes, e a gente discutiu um pouco sobre ela aqui dentro do nosso grupo de alunos, é sobre a questão do Sankalpa, né? Essa resolução ou esse propósito que você coloca dentro da sua prática. Será que você podia falar um pouquinho sobre ele, assim, o sentido dessa resolução? Qual que é o valor dela para você? Como é que você enxerga isso dentro da prática e da condução? Marquito, você foi no alvo, né? Você foi no alvo, porque eu costumo colocar todos os elementos que entram na sadhana de Nidra a partir da topografia corporal, regiões de maior sensibilidade, entende? Que são 6 etapas que está tudo integrado dentro da prática, né? Sendo o corpo aquele território onde tudo isso vai acontecer. Mas no centro dessa rosácea, eu coloco Sankalpa. No centro dessa rosácea, de todos esses círculos, né, desses elementos que constituem a sadhana, Sankalpa é o eixo, na verdade, né? Ele é aquele, a gente colocaria realmente, é o elemento axial, né, que é uma expressão forte também, né, axial, é a coluna mestra, né? É a medula do trabalho. Então, por isso que eu acredito que o praticante, para ele se aproximar de Nidra mesmo, para ter um aproveitamento de uma técnica que é feito, aliás, toda ela se processa através de Shavasana, né? Então, a gente sabe que, até por um condicionamento, a pessoa levou o corpo para o chão, acomodou-se bem, começa a aconchegar-se, ela está convidando o sono a vir, né? Ela está realmente, de uma certa maneira, no pequeno rito, né? Naquela acomodação do corpo, da maneira de se compondo e buscando sempre conforto, né? Daqui a pouco começa um bocejo gostoso, um suspiro, e isso vai abrindo caminho, não tem a menor dúvida, para o nosso Deus Hipnos, né? O sono, tranquilamente. Então, acredito que o Sankalpa já começa desde esse momento em que ela, à medida que ela vai acomodando o corpo, mas ela já tem um propósito interno de que ela está com essa disposição de seguir o relaxamento consciente, né? Passar por todo o processo, tudo aquilo, porque é um ato da vontade, né? O Sankalpa você coloca como vontade inicialmente, não vontade, aquilo que faz parte da vida psíquica, né? Mas ele é muito mais do que uma simples vontade. Primeiro, não pode nem se dizer desejo, porque tem gente que deseja muita coisa e não realiza absolutamente nada, às vezes, só fica no desejo. Então, você começa pela vontade, mas Sankalpa, para mim, é querer, e aí, mais do que querer, porque querer é poder, aí já podemos fazer esse jogo de palavras em ditado popular, né? Querer é poder. Mas ele vai além, que é o propósito, né? É o propósito. É aquela coisa mais forte que eu coloco o propósito, eu sempre tenho aquela figura de um samurai, quase, de um guerreiro, vamos assim dizer, né, de uma pessoa determinada, né, ela determinada e que ela vai superar obstáculos caso apareçam esses obstáculos, né? Ela tem esse propósito. E isso é tão forte dentro dela, porque existem muitas técnicas dentro do Sankalpa, e um dos métodos que eu sempre compartilho quando as pessoas começam a aproximar-se um pouco, e a gente faz assim, praticamente um mix. Eu faço um mix mesmo de 3 grandes sistemas para fazer a aproximação e facilitar a prática. Primeiro é um grande mestre francês, Roger Vitos, né, que ele começa com esse estado de sensibilidade consciente, a base dele é a sensação consciente, esse é o eixo dele.
Depois eu entro com dois que quase trabalham ao mesmo tempo, que é Jacobson, que trabalha exatamente o ativo passivo, contração e descontração, né? O ativo passivo, o famoso método Uhum. dele, e depois Schutz, com treinamento autógeno, né? Então dá para fazer uma boa amálgama aí dos três para aproximar a Nidra. E, de uma certa maneira, Schutz ele vai colocar muita importância desse querer, dessa vontade, dessa determinação, desse empenho, né? Que você pode programar o teu inconsciente, na verdade, o subconsciente, para que você permaneça nesse estado desejado, né? Que permaneça nesse estado desejado. Então, eu gosto muito também, que você sabe que eu tenho uma admiração muito grande, praticamente, eu estou sempre com ele comigo, que é Antônio Blay, Fundamento e Sim. Técnica do Hatha Yoga, né? Então, vai chegar um momento em que ele coloca essa fronteira, né, entre sono e vigília, em que você participa de todo o processo da imobilidade perfeita, dessa entrega total pelo corpo, que aí vamos a chutes, né? A sensação de peso, muito pesado, já uma temperatura diferenciada pelo corpo, né? Porque a vasodilatação já não encontra mais dificuldades, né? Para preencher. Então, você sente aquela vascularização intensa pela pele, principalmente, chega ao nível da pele, que isso é importante também destacar. Para mim, a pele, como sempre, é sobretudo, entretanto, ninguém considera. Né? A pele é o Sim. sobretudo, entretanto, porém, todavia, ninguém considera a importância da pele nesse processo todo. Então, isso abre caminho, na verdade, para que você fique nessa fronteira entre o sono e a vigília, e Bly chama atenção de um ponto importante. Naquele momento é a consciência e o propósito unidos. É Boa. consciência e propósito unidos. Zé, vamos tentar, assim, tem muitas coisas legais aí. Inclusive, eu vi uma frase esse final de semana que acho que tem a ver com o que você estava dizendo, que é assim, de tão relaxado o corpo fica pesado, e de tão pesado o corpo fica leve, né? Uhum. Tem um pouco disso, assim, também, né? Sim. E você falou, eu queria tentar, assim, entender um pouco melhor, até para a gente explorar um pouco esse jogo de palavras. O que que seria, assim, uma diferença entre vontade e o desejo nesse aspecto, né? Assim, o que que poderia diferenciar a vontade do desejo? Aqui, a gente pode até pegar um Sutta de Patanjali, né? Quando ele vai dizer o samadhi está muito mais próximo daqueles que desejam ardentemente o samadhi. Uhum. Então, existe o desejo, mas é um desejo ardente, né? Que para mim entra tapas. Tá, O que sim. tu faz tapas, né? Vai entrar Uhum. tapas. Aí, nessa ardência, nesse ardor, que passa a ser quase uma paixão, né? Porque a gente sabe que para você ir nesse mais profundo, como sempre eu digo, né? A atenção, ela só se mantém quando há o interesse. E o interesse, ele é o lado afetivo da atenção. A afetividade tem que estar presente, permeando toda a nossa prática. Eu acredito mesmo a partir do asana, né? Quando você Sim. exige do asana, principalmente, a permanência. E uma permanência um pouco mais prolongada, em que ela vai ter que manter conforto e estabilidade. Então, isso exige elementos, não somente da parte tônus muscular, o ato da vontade, mas o psiquismo todo está presente, né? E a gente sabe que o combustível da vida psíquica é a afetividade. A afetividade é o combustível da vida psíquica. Essa é uma expressão que a gente usa na própria psicologia, na parapsicologia, que eu estou com vontade de fazer agora. Eu estou anunciando para você, estou com vontade de fazer de formação em parapsicologia. Então, Hum, porque entre essas questões da subjetividade e esses elementos que participam, emoções, sentimentos, e junto com eles o temperamento. O temperamento também é muito importante considerar quando você entra num nível mais profundo, porque no temperamento é que a gente vê isso, inclusive, nos comentários de timing, no Sutra de Patanjali, ele vai dizer a importância do temperamento, que considere-se o temperamento. Porque é no temperamento que você traz aqueles agregados, vamos colocar assim para facilitar, mas muitas pessoas acreditam que já estão acostumados, de vidas passadas, coisas de vidas passadas. Eu costumo dizer assim, olha, são propensões genéticas, eu começo assim só, propensões genéticas, né, que vem com a hereditariedade, para começar uma abordagem. Porque no temperamento,
nós temos aqueles famosos samskaras, né? Os sucos profundos, hábitos arregrados. Então, a gente sabe que quando você começa a distensionar algumas camadas musculares, e aí podemos apelar para Reich, né? Nessas camadas musculares, nós temos os nossos padrões comportamentais, muitos padrões comportamentais. Então, por incrível que pareça, quando você relaxa alguns grupos de músculos e por um ato da vontade, você faz tensionamento nesses grupos para relaxar cada vez mais profundamente, então você vai aumentando a carga, aí entra Jacobson, né? Você vai aumentando as cargas e aproveitando as descargas, aumenta a carga para ter uma descarga. Não tem a menor dúvida que chega um momento que aquele padrão começa a ser ameaçado, tranquilamente. Então ele vai oferecer resistência. Ele vai oferecer resistência porque parte, agora podemos falar, eu não coloco o ego nesse momento, eu coloco a palavra personalidade. Entra o nível da Uhum. personalidade junto com o temperamento, né? Vai fazer uma composição aí. Então, o que acontece com esse padrão? Ele vai encontrar dentro do temperamento e na personalidade todo um, vamos assim dizer, uma solidariedade desses dois, entende? E ele vai se manter. Então, por isso que em alguns momentos, algumas posturas, aumentando a permanência, pode, com a prática, à medida que há uma regularidade e algumas acomodações desses tônus musculares, nessas regiões importantes do corpo, que você começa a distensionar aos poucos, e aí sim é possível, até dentro do nível mais profundo do relaxamento, quando você fica naquele estado de pura observação, por exemplo, mas você cria uma abertura para a imaginação, porque são elementos fortes em Nidra, né? Tanto a memória como a imaginação. Tanto a memória como a imaginação, são dois elementos fortes, que entra a parte efetiva, né? Esses dois elementos, segundo Platão, são os próprios sentidos da alma. A imaginação e a memória é para Platão os sentidos da alma. Então, o que pode acontecer? No próprio momento do distensionamento daquele padrão profundo, de repente vem uma memória. Vem a memória da onde aquele padrão encontrou acolhimento, né, por parte da própria pessoa. Sim. É interessante pensar assim que alguns desses padrões, e você falou de hereditariedade, falou de vidas passadas, como essa forma de que o yoga acaba utilizando, né? Mas que a gente pode até pensar assim, quando a gente vê que a gente repete certos padrões que não são nem nossos direito, né? Tem algumas coisas que a gente vai adquirindo na nossa vida por nossa própria conta, mas tem algumas coisas que a gente pega emprestado, como por exemplo, outro dia eu estava andando na praia e vi um pai e um filho novinho, assim, criança andando lado a lado. E o pai estava ali com uma postura meio acorcundada, andava de um certo jeito, e o filho andava exatamente do mesmo jeito que o pai. Mas ele não tem a carga que o pai talvez tenha tido, ele não tem, não passou pelas coisas que o pai talvez tenha passado. Ele não tem, né, assim, materialmente aquela coisa nas costas que faz o pai ficar ali acorcundado, mas ele imita, né? Quer dizer, ele pega. Isso é uma questão assim que a gente vai adquirindo coisas que são nossas e coisas que não são nem nossas e Patanjali fala de fato desse ponto. O Dr. Bolli falava muito disso também, dos descondicionamentos, né? O Niroda desses Chitta Vrittis tem a ver com o próprio processo de descondicionamento que começa pelo corpo, né, Zé? E aí tem Uhum. aquela frase que você diz assim que se não passa pelo corpo, a gente não vai encontrar isso em nenhum lugar, né? Que eu acho Ah, o assim, meu primeiro texto. né? Essa Se não fala que ela é perceberes, se tão compreenderes, fundamental. é Fala de novo, fala de exatamente novo. isso. Fala ela aí, Zé, para o pessoal. Ah, a frase toda, o texto todo, meu primeiro texto mesmo de meu mestre, do Satchaka Nirupanã. Nada está separado, nada está isolado. Se não perceberes, compreenderes e realizares em teu próprio corpo, não perceberás, não compreenderás e realizarás em nenhum outro lugar. É. É E eu tenho exatamente pensado isso. muito sobre essa questão assim das visualizações e das imaginações, que eu entendo que tem um certo lugar, mas às vezes a gente fica na tela mental, né, como uma criação mental, e não usa exatamente a mente para acessar o corpo, mas usa a mente dentro das suas próprias criações, né? Hum. E
E aí talvez a gente se perca um pouco nesse processo, né? Porque assim, é a mente para te alcançar o corpo, é a mente para tocar o corpo, é a mente assim como um veículo para você aprofundar no corpo, já que assim, que instrumento você vai usar para entrar no corpo, né? Assim, é a mente por meio dessa consciência que vai tentar adquirir alguma sensibilidade ali, né? Mas às vezes a gente fica assim só numa coisa mental mesmo e é meio descorporificada, sei lá se existe Uhum. essa palavra, mas assim, meio sem corpo mesmo, né? É que às vezes eu brinco, né, com o pessoal, quando às vezes não sabe trabalhar bem o asana, fica todo atrapalhado, eu costumo dizer, porque uma mestre uma vez me colocou isso, você não está encarnado. É, você não está encarnado. E isso eu acho que é uma das grandes questões do nosso tempo, né? Assim, tanto é que tem aquele livro A Sociedade do Cansaço, Hum. que ele fala exatamente disso, assim, nós viramos como mortos-vivos, zumbis, que estão aí, né, num mundo criado por nós mesmos, nesse interior de nós mesmos, só que não é o interior de nós mesmos que o yoga, né, quer nos levar, ou que o yoga aborda, mas é um interior desmaterializado, é um Sim. interior desencarnado. E aí essa mente vai para algum lugar e o corpo fica aqui abandonado, né? O corpo fica E vazio, o faminto, corpo e ainda faminto. por cima faminto, É. faminto de experiências, de contatos, conexões e por aí vai, né? E esse próprio Byung-Chul Han, você comentou ali no comecinho, né, de um pequeno rito, ele fala sobre o valor do ritual, e fala que o ritual está desaparecendo, e fala do valor do ritual, e diz uma coisa muito bonita, assim, que o ritual, ele faz no tempo mais ou menos a mesma coisa que uma casa faz no espaço, né? Então, assim, uma casa delimita um certo espaço, dá um contorno, dá um aconchego, dá um conforto, né? E o ritual faz com o tempo a mesma coisa, assim, ele dá um certo contorno ao tempo, ele dá um lado afetivo ao tempo, né? E aí parece que o tempo passa a ter mais valor e a gente... Porque uma das coisas que ele diz ali é que também hoje em dia, né, falando dessa nossa sociedade, parece que o tempo nos escorre, assim. Ele fala que o tempo vai nos escorrendo como a um punhado de areia, assim, que a gente tenta segurar entre os dedos, né? E que o ritual seria uma forma, assim, de ajudar a gente a fazer do tempo alguma coisa que nos realiza, né? Não alguma coisa que nos desgasta, mas alguma coisa que nos constrói, alguma coisa que nos realiza. Ritual dá um Exatamente. sentido ao tempo, Abel está falando aqui, né? Isso. Uhum, uhum, exatamente. Eu Né? acho E a bonito prática, que, ela é ritualizada dessa forma, né? sim, Pelo a que você sadhana, disse. né, dentro do tantrismo e naquele livro Yoga, o Tantra Iluminado, Uhum, o Eza ele coloca muito bem, logo no começo, para o Tantra, sadhana é rito. Ele coloca no rodapé da página, né, sadhana como rito, né? Exatamente isso. Falta um pouco desse rito, né? Falta um pouco desse rito. Você falou muito bem, por isso que os meus seminários eu deixei como tema básico, né, permeando tudo, abrindo uma brecha no tempo, uhum. abrindo uma brecha no tempo. Eu tenho trabalhado para que a gente possa realmente trazer o frescor dos começos, né? Por que eu estou aqui? O que estamos fazendo, né? É uma questão que a É, gente precisa trabalhar muito, porque a pessoa quando também não tem esse sentido, não tem um propósito, na verdade, o tempo é angústia, né? O tempo também se transforma com o tempo em angústia, ansiedade, exato. pressão, né? No fundo, a gente sabe que o tempo, se você vai lá no âmago da gente, ele está dizendo, vais morrer. Agora eu fui bem Schopenhauer também, algumas coisas assim, entende? Mas vais morrer, não tem a menor dúvida. Tem uma data em aberta desde que você foi batizado, né? Então, isso que nós temos que hoje é, ser senhor do seu tempo, de uma certa maneira que você colocou muito bem, esse agora, né? Esse agora muito bem vivido, né? Muito bem escolhido, decidido, consentido, né? Tudo aquilo que dê corpo, né? Falta consistência, dá corpo, tem que dar corpo, falta Não é à toa corpo. que Patanjali começa justamente com agora, né? A gente está falando Uhum. de Byung-Chul Han como um filósofo moderno, mas assim, Patanjali estava dizendo
agora, né? A primeira palavra do texto dele é É, agora. exatamente, bem Dá lembrado. sentido ao momento, né? Que É, loucura. é exatamente isso, é. Exatamente isso, bem lembrado. Bem É. colocado, em negrito e itálico. Ô Zé, você falou uma outra coisa que eu queria retomar um pouquinho aqui, que é o estado de sono. Não sei muito bem que palavra seria mais adequada, assim, mas eu fico pensando que existe um estado de quase sonho, né? Ou quase sono, mas acho que o sonho tem um pouco a ver com isso, assim, porque o sonho é um momento onde tudo é possível, né? E a gente não estranha, aí você está lá andando de bicicleta, de repente voa uma baleia, e aí você está na China, e nada é estranho, né? O sonho, o estado de sonho parece assim ser um estado de mente descondicionada de alguma maneira, onde, Uhum. enfim, a gente Tudo é não tem possível, as né? mesmas limitações, né, do que seria uma vida. Agora, esse estado de quase sonho parece ser interessante a gente tentar, que eu acho que é um pouco da proposta assim também, né? Tentar de alguma maneira assim habitar um pouco desse lugar para ver se a gente também se livra um pouco desses condicionamentos e desses padrões que a gente repete quando muito identificados com a nossa própria personalidade, né? Porque a gente muito identificados com a nossa própria personalidade faz meio que as mesmas coisas e não dá muito espaço para fazer outras, porque eu sou assim, né? Mas quando Uhum. eu estou no estado de quase sonho ali, as coisas podem ser de outras maneiras e eu não estou tão identificado com esse eu que eu me percebo. É, tem a ver com isso, assim, tentar entrar nesse o estado de sono é para levar para esse lugar? Perfeitamente. Você sabe que o Siddhartha é um grande escritor sobre sono e tudo mais. Ele lançou um livro chamado Oráculo dos Sonhos, né? Do Oráculo do Sono. É, Ele deixa muito claras as dos etapas sonhos mesmo. todas. Então, eu diria para você, a gente sabe que sonho, para algumas tradições também, inclusive do Mediterrâneo, povos antigos, até se preparavam para sonhar porque tinham aqueles sonhos lúcidos, chamados sonhos lúcidos, sonho pré-cognitivo, né? Por exemplo, a gente sempre cita, que é mais fácil de chegar, José do Egito, né? Ele foi trazido pelo faraó porque ele sabia decifrar sonhos. E aqueles sonhos eram proféticos, como a gente costumava dizer, né? Mas Patanjali coloca muito bem naquele Sutra 138, 138, que eu costumo citar bem, quando ele fala de Svapna Nidra, né? Começa já com Svapna Nidra, e que eu gosto de sempre colocar, não sigo muito a pé da letra a tradução pelo timing, mas eu gosto de colocar assim, né? Quando a mente adquiriu firmeza no sono, com ou sem sonhos, poderá obter conhecimentos, né? Então, esse estado de Svapna, eu também tentei vasculhar Svapna e tudo, mas o que me tocou bastante, porque em Nidra, como a gente usa a imaginação, e na imaginação você pode usar vários artifícios. Por exemplo, você pode usar um símbolo, que é o yantra, né? Você pode usar o mantra e você pode usar o tantra, mas o tantra o que seria a essência nessa tríade, né? Desses elementos que podem compor a prática de Nidra, yantra, mantra e tantra. Então, a tantra entraria essa coisa sutil, delicada, que ele pode até muitas vezes se permitir um certo devaneio. O devaneio é uma coisa muito interessante nesse estado onírico que a gente vem, e às vezes o melhor momento é quando você está acordando pela manhã, de manhã e que você não tem nenhuma pressão de horário e você se permite ficar ronronando na cama, e aí você percebe aquele desfiladeiro de coisas, correto? Que tudo se mistura, que é o devaneio. O devaneio, acredito, Marquito, é realmente uma caixinha, não de Pandora, mas é uma caixinha sagrada, que você abre e tudo começa a brotar. Agora, aí entra uma coisa: se você tiver um propósito lá dentro, você está dentro de uma investigação, você está dentro de uma certa experiência,
que é para você muito interessante, é uma coisa que tá valendo a pena, tem a ver com a tua autoformação, com o teu autoconhecimento, teu enriquecimento como pessoa, aquilo fica de pano de fundo se você ficar atormentando o Senhor dos céus, né? Não. Aquilo fica ali no fundo, delicadamente, você cultiva. Você não imagina como esse propósito, ele ajuda a organizar todo esse devaneio às vezes. E ali se descortina, muitas vezes, um caminho muito claro, onde muitos elementos, quase que surrealistas, desculpe usar essa expressão agora, quase surrealista, mas que tudo faz sentido quando você tenta dar uma dimensão maior à tua vida, os teus momentos, os teus acontecimentos, o teu propósito de vida, os teus empreendimentos, uma tarefa que você tem pela frente que exige criatividade, exige uma certa mudança, né, de construções e tudo mais. É fantástico, é fantástico. Então a gente possa Mas é... pensar até assim no frescor que esse estado proporciona, justamente para ter assim a energia necessária para a própria realização dessas coisas, né? Porque às vezes eu percebo que a gente está num estado assim que não tem a força necessária, assim, a energia necessária, a determinação necessária, justamente até para começar a fazer essas coisas, e a gente fica assim num beco meio sem saída, né? Eu preciso de motivação para começar a fazer isso, mas eu não tenho essa motivação. Isso vai me trazer, né, assim, determinação e bem-estar, mas eu não tenho a mínima determinação nem para começar a fazer isso. Então, eu acho que essa prática, assim, através do relaxamento, através das solturas das tensões, né, parece que quando a gente vai soltando essas tensões, a gente vai encontrando uma certa energia livre, assim, que estava meio reprimida ali, e que ela pode voltar para a gente conseguir até dar certos passos que não eram possíveis antes, né? Uhum. Perfeitamente. E você colocou muito bem. Por isso que o relaxamento, para mim, em primeira instância, com a pessoa que se aproxima, até dentro de uma terapia, a primeira coisa que eu, às vezes, abre uma brecha, vá, para sentir um pouco do próprio descanso no corpo. Porque eu acredito que as pessoas, às vezes, não conseguem esse empreendimento total. Eu acredito muito nos grandes centros, viu, Marquito, e todos vocês. Eu acho que as pessoas estão fatigadas. Há uma exaustão, no fundo, há um cansaço, né? Há uma ausência de significado. O cotidiano, quando ele vira tédio, né, que é uma expressão dos gregos, né? Eu não sei nem mais por que estou fazendo, correto? Aquilo está meio mecânico, né, no automático, como a gente costuma dizer. Então eu digo, olha, nada como uma boa noite de sono. Você está precisando dormir primeiro. Dormir mesmo, dormir bem, se você puder. Regula o teu horário de dormir, que é o que eu falo muito para o pessoal na quinta-feira, né, que é mais dedicado a Nidra. Se vocês puderem, começa a dar uma dedicação a isso. Eu sinto, porque tem dias aqui em São Bento, que eu sinto aquele cair da tarde, me vem aquele sono gostoso, eu me entrego. 8h30 da noite. 8h30 da noite. Quando é 3h15, 3h30, máximo 15 para as 4, todo mundo desperto, que você não imagina, eu atormento as maritacas. Elas às vezes me atormentam, mas eu atormento as maritacas nesse dia, entende? Então, eu acho que a gente está um pouco fatigado. Eu acho que nós temos um pouco uma fadiga, né, existencial profunda, um desgaste muito grande. Por isso que o Blige ele coloca qual é o primeiro benefício do relaxamento? É de recuperar uma energia. Recuperar uma energia, né, que é livre, ela não é condicionada, mas desde que você permita, que você relaxe. Uma respiração profunda, e geralmente a respiração baixa, né? A respiração desde o diafragma, que a gente chama, tem o diafragma, oh meu Deus, que agora perdi. Tem o abdominal, tem o diafragma pélvico. Pélvico, isso. O diafragma pélvico, né? Então, nós estamos perdendo, porque me desculpe também a expressão popular, mas a gente está envolvido pelo medo, né? A gente sabe que o medo permeia o campo da existência, a raiva junto. Então, o que acontece com esse diafragma pélvico? A gente vive com o rabo no meio das pernas, desculpa a brincadeira. Então, ele não trabalha, ele não tem plasticidade, ele não tem flexibilidade, ele não tem movimento. Para que o elemento terra, que é onde vem a vitalidade, a terra, a raiz, né? A seiva da vida que nos coloca em pé,
não vem, né? Ela encontra obstáculo. Então, eu acho que o primeiro momento que a gente, aliás, o primeiro elemento que a gente tem que dar um pouquinho de atenção quando começa o relaxamento é, se possível, soltar bem essas partes mesmo, né? Porque eu gosto muito de, quando eu comento na formação de Nidra, eu sempre cito depois as leis da vida psíquica, né? As leis da vida psíquica, e aí, naturalmente, você vai falar da energia psíquica, que é a expressão que Jung usava mais, a energia psíquica. Mas a energia psíquica nada mais é do que a Shakti. Ela é a Uhum. Shakti, né? Então, sempre a última lei da vida psíquica, que é a 10ª lei, que eu combino as outras, ele vai dizer, a energia psíquica, ela encontra 3 vias para se manifestar. A primeira via é através de catarse, surto. Catarse, surto. Quando está muito acumulado, é uma via natural. É surto, é catarse, é transtorno, aquela coisa toda, né? A segunda via, olha que coisa linda, chama-se gestos simbólicos. O que é isso? Para mim são os asanas. Uhum. Gesto simbólico para mim é asana. E a terceira via, que é um pouco mais difícil da gente entender de imediato, mas que yoga pode ser também uma alquimia, que é a transmutação. A transmutação. Que Mircea, naquele livro Yoga, Liberdade e Imortalidade, né? Ele vai falar de yoga e alquimia. Ele vai dar É. uma ideia mais ou menos disso também, né? Uhum. Então, é isso. Então, quando a E pessoa está muito sobrecarregada, antes de virar um surto, uma catarse, uma explosão, aquela coisa toda, parte então realmente pelo corpo, começa a trabalhar um pouco mais. Agora, aquilo que você falou, cria um ritmo. Tem que criar ritmo, isso. tem que criar rito, né? Tem que criar rito. Isso Zé, é condição sine qua non. vamos fazer uma pratiquinha? Opa! Você conduz uma pratiquinha? Agora você me fez lembrar o meu mestre. Não perca tempo convencendo, faça experimentar, né? Eu acho que a gente chegou num ponto que acho que a prática vai dizer mais, né, Sim, sim, do que as perfeitamente. palavras. Uma pratiquinha. Uma pratiquinha. Era isso. É, pode ser? Vamos para o tapetinho, então? Vamos para o Uma tapetinho? pratiquinha de maneira não pejorativa, claro, né? Não, claro. Mimosa, mimosa. De maneira carinhosa. Vamos pro Carinhosa, exatamente. tapetinho É. e Mas eu vamos vou pro começar, tem tapetinho. muita gente começando a se cobrir com cobertor, deitado no chão. Nada disso. Eu vou Nós vamos me começar com uma coisa muito preparar também. simples. Agora, eu gosto sempre de brincar com vocês, viu? Eu prefiro sempre um cobertor M de Martin dobrado em 3, viu? No chão, para ficar macio, ficar gostoso, agradável, poder se espalhar à vontade. Nós vamos começar primeiro, né? Entrando em contato com o chão, inicialmente. Se vocês quiserem dar uma estirada primeiro no chão, tudo bem, mas depois a gente vai sentar. Mas fique à vontade nesse primeiro momento para dar uma esticada, dar uma rolada no chão. Eu sempre gosto de um livro, né, que eu convido também as pessoas a lerem, Viver Seu Corpo, Yvonne Berger. Nós praticamos, então. Vamos rolar um pouquinho no chão, fique à vontade. Se ambiente um pouquinho pelo chão, dá umas belas esticadas, boceja, suspira, faça seus ufas. Isso é bom. E cada um vai deixando levar a sensação, né? Pela própria sensação, você vai reconhecendo nesse estado que é muito seu. A gente coloca quase que instintivo, né? Quando você procura conforto, sentir-se mais à vontade, uma sensação mais agradável. São qualidades que a gente já traz. É quase que instintivo, por assim dizer, buscarmos esses elementos, essa qualidade, né, de estar no corpo, que a gente resume tudo em bem-estar. Isso estou dando um tempinho, não o suficiente para você sentir essa ambientação, sentir-se mais à vontade no corpo, sentir que a respiração também se alonga um pouco mais, fica mais solta, ela ganha uma certa profundidade. Tudo isso a gente reconhece, né, pela própria sensibilidade, pela intimidade com você mesmo.
e sentindo-se um pouco mais à vontade. Quando você sentir que já bem à vontade, que você começou a sentir quase uma moleza gostosa no corpo, de querer se espalhar no chão, é interessante, então, que você, por alguns instantes, se coloque um pouquinho sobre o ventre, que é a postura do crocodilo, uma mão sobre a outra, né, para receber a fronte, mas procurar soltar bem o quadril, soltar bem as costelas, sentir o contato da terra. E essa posição, o crocodilo, né, ela favorece muito uma sensação de entrega do corpo. Você parece que quer grudar-se no chão. E a parte da frente é muito sensível. É a parte que tem mais inervação, muitos plexos. Então, isso facilita essa abertura, esse distensionamento. Então, aproveite um pouquinho essa posição, mas procure sempre aproveitar quando a respiração se alonga um pouco e você abre-se. Dê as boas-vindas a esses momentos para que haja um arejamento do sistema, como se estivesse abrindo portas e janelas e convidando o ar a entrar nesta casa e renovar. Isso. E sinta que você vai se refazendo, tem uma calma, já tem um momento mais sossegado. É possível que alguns às vezes já transitaram um pouquinho para o sono e vigília. Nós vamos procurar manter esse propósito de estarmos integrados na prática. Então vamos começar lentamente a nos compor pelo corpo. Aproxima uma perna, aproxima a outra, passa pela postura do gato, e do gato passa para a postura da semente. Mas aproveite bem essas passagens, né? Quando você sai do chão, adota a postura de gatas. Aí na posição de gata você pode se ajeitar ao gostoso para sentir-se depois entregando na posição da semente, quando você debruça sobre as coxas, solta bem o tronco, larga bem os ombros, solta o pescoço, a cabeça pende gostoso, de preferência os braços ao longo do corpo na linha anatômica. Solta-se bem. Desfrute um pouquinho a posição. E como em Nidra a gente usa muito a imaginação e a sensação juntas, então a partir da sensação nessa acomodação do corpo, quando você se entrega gostoso, principalmente ao longo do tronco, perceba se a imagem que nesse momento podia você associar com a sensação é que você se transformou numa peça de roupa largada nesse espaço da sala. A sensação de tornar-se uma peça de roupa largada nesse espaço da sala. E desfrute um pouquinho da sensação. Aí voltamos novamente para o gato, quando você já sentir a necessidade de uma respiração mais ampla. Volta para o gato, se compõe gostoso, cruza as pernas atrás, senta, joga o quadril para trás, passa entre as pernas, passa para a posição sentada. Isso, e soltando depois as pernas à frente, adotando a posição de 90 graus, né? Entre pernas e tronco, que é Purasana, o alinhamento sentado. Vamos fazer uma postura que você já conhece, a torção mais simples, Vakrasana. Então, por gentileza, deixo vocês à vontade para fazer a composição. Vakrasana, meia torção simples. Então, pernas esticadas, ajeita-se bem pelo corpo, flexiona a perna direita. Tem pessoas que gostam de colocar a perna passa por cima da esquerda, outros usam a maneira mais clássica, né? O pé direito fica lateral interna, né, do joelho esquerdo, para perceber bem esse ângulo, manter a bacia bem colocada. E aí sim você abraça a perna direita com o braço esquerdo e a torção começa a acontecer calmamente. Vai desfrutando um pouquinho dessa torção. Perceba bem esse espiralar calmo pela coluna, mas bem trabalhado, né? Deixa a sensação te compondo. Percebe que a sensação ela é a matéria-prima, né, da percepção, mas a matéria-prima também da sensação é o tônus muscular. E vai fazendo calmamente. Observe bem a colocação de ombros. Quem gosta de acentuar um pouquinho a torção, pode então passar o braço
na esquerda por cima do joelho, para dar um pouco mais de pressão do braço contra a perna, isso pelo lado externo, mas desde que você sinta-se bem. Mas o importante é sentir bem esse espiralar pela coluna, onde você possa manter ao instante, e é interessante quando você pode sentir-se perfeitamente integrado na posição. É uma serena firmeza, né? Não é uma rigidez, mas você sente aquela firmeza pelo tônus. O tônus tem uma certa tensão. A palavra tensão vem desse tônus vem dessa tensão e a tensão de uma vida. A vida tem uma tensão. Então, sinta realmente essa firmeza. Não rigidez, mas uma firmeza ao longo do tronco, que é como se buscasse a força da terra e subisse pela coluna vertebral, te colocando em pé, erguido. Acentua um pouquinho a torção e depois relaxa, desfazendo calmamente de cima para baixo. Vai soltando a cabeça, vai soltando ombros, vai descontraindo braços, vai relaxando o tronco. E se quiser soltar um pouquinho o tronco à frente, quando soltar as pernas, fique à vontade, que a gente usa essa posição que é dentro do treinamento autógeno, chama-se o cocheiro. Você imagina que você estava dentro, né, de uma carroça, você está sentado lá em cima e você cai entre as pernas, relaxadamente. As pernas relaxadas, caídos os joelhos para os lados, como se estivesse sentado, né? As pernas, se estivesse numa cadeira, mas caísse entre as pernas. Relaxando bem o tronco, solta bem a cabeça, os ombros. Sinta bem a acomodação, o desmanchar do esforço. Sentindo o conforto, que é a qualidade, né, que caracteriza sempre bem a boa postura. E sinta quando você se refaz, que aí sim naturalmente começa a ver naturalmente a composição pelo corpo, até para facilitar também a respiração. E aí você vai se erguendo devagar. Vem ajeitando a bacia, vai colocando a coluna e vai compondo lentamente outra vez 90 graus. À medida que as pernas esticam, a bacia se ajeita, a coluna acompanha esse alinhamento para cima, no topo. Isso tudo tem a ver com essa força, né, que a gente está mobilizando. Acomoda-se bem em 90 graus, torção para o outro lado. Trabalhe agora a perna contrária. Vakrasana, meia torção. E vai observando você mesmo, como você utiliza a sensação para se compor. E a sensação sempre segue um padrão anatômico. Ela não nos distrai, ela está servindo da própria vida, do bem-estar, da funcionalidade. Só devemos evitar os movimentos rápidos e não se antecipar à sensação. Deixa a mente no estado de receptividade, atenção. Não há pensamento ao sentir. E cada um sente quando pode explorar um pouquinho só o último momento, que sempre são aquelas duas características do asana, que são particulares, que às vezes nós que conduzimos uma prática sempre chamamos atenção. A questão da amplitude e intensidade. Esse é o praticante que vai explorar de acordo com a intimidade com a postura, ele vai tirar proveito um pouco dessa dinâmica, desse estímulo, né, que vem pelo tônus, que é essa tensão que depois é agradável quando você desfaz. Porque ela energiza, né? Ela vasculariza melhor o sistema, desintoxicando, por isso que as torções quebram esse padrão, né, de uma tensão muito forte pela coluna vertebral, essa estagnação circulatória. E solta gostoso no cocheiro. Fique à vontade, se componha bem. Observe só o estado da mente, né, a própria qualidade da atenção, para que o asana, de uma certa maneira, vai abrindo o caminho para esse estado diferenciado da mente, uma atitude mental.
E relaxe gostoso, se compõe bem no cocheiro. Aproveite bem as acomodações complementares que vão se fazendo. E eu vou propor agora, não estranho, uma variante de Paschimottanasana, que a gente utiliza também em eutonia, que eu fiz um pouco de formação em eutonia. Então, relaxou no cocheiro, acomodou gostoso, vocês vão passar os braços por baixo das pernas. As pernas estiradas, passa os braços por baixo das pernas. Se você quiser, pode colocar um pouquinho a planta dos pés do chão, joelho para o alto, para você acomodar um pouquinho melhor também o tronco. Uma pequena flexão do tronco, ajeitar bem a coxa e o quadril, a articulação coxo-quadril, ela fica mais encaixada, né? Você articula bem a articulação coxo-quadril, já abraça bem as pernas. Então, agora a proposta, queridos, quem ainda não tinha feito essa postura, então cabe uma observação. Procure usar de extrema lentidão na execução. Nós vamos começar a manter o tempo todo os braços, pernas enlaçadas, e você vai escorregando lentamente as pernas para frente, e você vai perceber um dado momento que há uma pressão das pernas contra os braços, e você vai cedendo na acomodação do tronco. Vai procurando desfazer toda a tensão das costas, vai consentindo, né, essa proposta dessa variante, né, de flexão do tronco, que vai abrangendo desde a região sacra em direção à parte do dorso. E procure tirar o máximo proveito quando você encontrar um ponto de estabilidade que possa permanecer um pouco na posição, para poder sentir o que faz. Desfrutar um pouco mais das acomodações pela coluna. E perceba quando depois está tudo muito bem acomodado, o tônus ficou mais ajustado, ele recuperou um pouquinho da plasticidade, isso tudo você sente, reconhece, então acentua só o mesmo milímetro. É uma coisa mais de dentro, quando você percebe que pode explorar só um pouquinho mais, para depois gerar o reflexo de soltar. E aí sim, por gentileza, quando você soltar os braços, deixa as pernas esticadas e vocês vão passar para a postura deitada, mas manter o máximo que você puder as pernas esticadinhas. Mantenha as pernas esticadas e vai descendo lentamente o tronco. O mais lento que vocês puderem, para vocês usarem bem a musculatura da coluna vertebral nessa descida. Calmamente. Não põe as mãos no chão, usa só a coluna. Firmeza pela coluna vertebral. Quando você encostar a coluna, que você soltou mais os ombros e as costelas, leva um pouquinho os joelhos ao alto, planta dos pés no chão. Sente agora a acomodação confortável que essa posição proporciona, principalmente no baixo ventre. Aproveite a respiração profunda. Mantenha-se só um pouquinho consciente do onda respiratória. Esses movimentos mais ondulantes da respiração, que vai aumentando um pouco do volume, desde o baixo ventre, da sensação confortável. E aproveita já um pouquinho desse descanso que já se insinuou nesse primeiro momento. Soltando mais o tórax, acomodando mais a cabeça, se sente mais a descontração. Então, vocês vão cruzar as pernas na linha dos tornozelos, cai um joelho para cada lado. Acomodem-se bem. Procura sentir um pouco essa acomodação das pernas. Observe bem a acomodação da parte interna das coxas, da pelve, as virilhas, em direção ao baixo ventre. Observe que sempre a respiração é o coroamento quando você está bem. Pela entrada e saída de ar, você percebe que há conforto e, junto com o conforto, a funcionalidade, que é a respiração é o reflexo. O movimento da própria vida. Por gentileza, agora deixe bem os seus braços acomodados
na linha anatômica, bem relaxados, ombros, bem acomodadas as costas, as costelas flutuantes, seguindo a linha natural, para você sentir bem a soltura das axilas, a acomodação das omoplatas. Percebe um pouco essa sensação do repouso, né? Que é onde você acomoda bem as costas, e é daí que vem a palavra repouso. Quando você pousa na terra, se acomoda o dorso, que é quando você relaxa todo o gradil costal, todo o relevo torácico. E se você prestar atenção nessa descontração inicial, você aos poucos vai começar a sentir a própria pulsação do coração. A caixa torácica passa a ser uma caixa acústica, onde você pode sentir o pulsar do coração. E dependendo como você acomoda as costas, que você solta os ombros, acomodou os braços, um outro detalhe importante a considerar quando usamos algumas posturas para abrir para a Shavasana, e que não é muito um Shavasana, é um Mudra que nós estamos trabalhando, um modo de estar no corpo, mas criar uma condição interna diferenciada, tanto na circulação como estímulos nervosos. Então procure relaxar a glote, tira toda aquela tensão das cordas vocais, quando a mente continua falando lá dentro. Quando a mente continua com algumas narrativas, e que a gente não percebe às vezes, mas dependendo da intensidade dessas narrativas, as cordas vocais estão tensionadas. E observe o teu rosto, se houve uma transformação no rosto, desfazendo todo o vestígio de esforço, principalmente na estrutura das bochechas, dos lábios, a descontração de maxilares, que vai refletir nas bochechas. Se sente uma diferença até nas asas nasais. Você percebe tudo isso internamente, porque tudo isso fica muito mais evidente quando os olhos fecham. É como se você pudesse ir um pouquinho mais para dentro. Eu costumo dizer nesses momentos, se os olhos são as janelas da alma, o que a alma vê quando os olhos fecham. E observe bem a descontração do teu olhar, a soltura das pálpebras. Quando você relaxa bem o globo ocular, que você solta as pálpebras e aprecia essa descontração do olhar, já que a visão é o sentido mais empregado no dia a dia, e é o que mais também constrói a vida psíquica. Mas quando você relaxa o olhar, solta o globo, você nota uma diferença de sensibilidade na fronte. A testa torna-se lisa, descontraída, e se você souber acolher a sensação, apreciar simplesmente e desfrutá-la, essa sensação ela se espalha. Ela atinge até as raízes dos cabelos. Você nota uma diferença de sensibilidade na raiz dos cabelos. Então procure sentir agora novamente a acomodação das costas, a acomodação dos braços em direção às mãos. Procure sentir as tuas mãos bem relaxadas, ligeiramente voltadas para o alto, de uma forma natural. Descontrair os dedos. Continua sentindo as costas bem acomodadas, a largueza do tórax, o desprendimento de todas as partes que eu mencionei. E observe se você nota agora uma diferença de temperatura nas mãos. Uma sensação diferenciada nas próprias mãos,
como se elas estivessem um pouco mais avolumadas, como se tivéssemos uma luva inflável, delicada e ligeiramente cálida. Permaneça um pouquinho nesse contato, apreciando a sensação, as impressões que chegam da própria mão, nessa pequena experiência de sensibilidade. E procure agora lentamente colocar as tuas mãos nessa região que chamamos de boca do estômago, o alto abdominal. O que nós chamamos de boca do estômago, alto abdominal, é quase já no finalzinho do osso externo, próximo de abdômen. Essa região sensível, acomoda as tuas mãos, sinta a sensibilidade. E a proposta é como se você pudesse comunicar esse calor das mãos nessa região. E procure apenas manter só um propósito, aquecer essa região com a ajuda das mãos. As mãos favorecendo esse delicado aquecimento a partir do conforto, da sensação agradável quando o contato se dá. De modo a favorecer um pouco mais do aquecimento dessa região. E sinta-se um pouco mais tranquilo. E vê se você sentiu mais tranquilidade. À medida que você foi se abrindo um pouquinho na proposta, deixando a sensação penetrar, quem teve alguma exploração pela imaginação, tornando isso mais vivo, mais presente, vai perceber uma diferença, como se potencializa quando você imagina, quando você usa algum elemento interno para fecundar a experiência. E diga apenas para você mesmo: estou tranquilo, agradavelmente tranquilo. Mantenha apenas esse pequeno mantra, essa pequena formulação, para que haja, na verdade, uma comunicação, uma programação. Sempre que você precisar, busca nessa região a tua tranquilidade, a tua calma. Estado tão necessário em nossas escolhas e decisões. Observe se você obteve algum efeito, principalmente numa sensação diferenciada, nessa qualidade de estar no corpo, mais aberto a uma qualidade que você evocou, a partir da própria tranquilidade, de um estado mais calmo, e que encontrou a matéria-prima necessária, que é essa energia nobre que vem do coração. Respire gostoso. Agora sim, alongue um pouquinho a respiração, com aquela intenção de começar o retorno. Calmamente se compondo pelo corpo. Comece a movimentar um pouquinho os dedinhos das mãos, à medida que você vai sentindo mais a presença agora do corpo mesmo, o volume do corpo, a densidade, a própria conformação da postura que você está.
e vai compondo com tranquilidade. De preferência, à medida que você já vai se ajeitando pelo corpo, leva os joelhos ao alto, planta dos pés no chão, para acomodar melhor as costas. Sinta-se um pouquinho mais ambientado, já melhor situado pelo corpo. Procure passar as mãos pelo rosto, aqueça as palmas. Termina com a vitalização dos olhos. E cada um do seu tempo, do seu momento. Quando você sentir que está bem integrado, já melhor situado no próprio ambiente, lugar que você está, podendo se deslocar com facilidade, fique à vontade para sentar. Obrigado a todos, queridos. Obrigado, Marquito. Espera que eu estou voltando. Eu fiz uma prática que eu me dei um pouquinho uma coisa mais avançada em Nidra, que é o carregamento do plexo solar, que é um ponto importante do corpo e é um dos pontos importantes para chutes no treinamento autógeno, que é para você ter um reservatório de energia na parte emocional, já que as emoções são mais exigidas no nosso dia a dia, né? Uhum. Muito bom, gente. Muito bem, gente. Muito bem. Zezito, muito obrigado. Eu que agradeço pela Espero oportunidade, que Marquito. estejam se sentindo bem, né? A nossa intenção aqui era trazer esse bate-papo, essas reflexões, uma uma prática que pudesse assim trazer algum conforto, algum relaxamento, algumas orientações também daquilo que você pode buscar, né, por sua própria conta, a partir dessa ideia assim de ampliação de horizontes, né, que vem da visão compartilhada aqui do professor José Antônio. E, e agora tudo isso que ele trouxe, assim, também é nosso, né? Também é nosso, também é de cada Uhum. um, e cabe a gente pegar isso e também fazer uso disso. Muitos agradecimentos aqui, Zé, nas mensagens. Mas é isso, vamos ficando por aqui, já são 8h10. Muito obrigado Eu pela nem perguntei para você que presença. horas que a gente terminava, né, Marquito? Desculpe. Não, Acho que tá passamos ótimo, do horário, né? Um pouquinho. tá ótimo, tá ótimo. E obrigado pela visita de tantas pessoas queridas por aqui. Espero que tenham aproveitado. A gente segue próximos, Sarra, né, Zé? Seguimos Uhum. juntos. E é isso, nos encontramos ou nas nossas práticas diárias, ou nas práticas do Zé, ou eventualmente aqui nos nossos encontros. Depois eu passo, Zé, também para as pessoas o contato, né, de como estão acontecendo suas aulas. Não, fica à E vontade, Marquito. Eu acho que sempre é bom lembrar aquela expressão de Shivananda, né, famosa: os filhos nascem da prática, não da teoria. uhum, exato. Boa noite. Uma Aproveitem. boa noite a todos também. Muito obrigado, Marquito, mais uma Aproveitem esse vez. estado. Obrigado, Zé. Grato pela Foi ótimo. oportunidade. Hariom, Hariom. Harion. Beijos a todos.